Olá, olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Noêmia Souza e hoje estou trazendo mais uma inspiração para o Art Journal. Aqui eu já preparei minha página, passei gesso nela para ela dar uma encorpada. Esse caderno ele tem uma folha com uma gramatura de 90 gramas, então o gesso vai ajudar eu criar todo o fundo, principalmente o fundo nela, sem que essa folha se rasgue, né? Então o gesso dá essa estrutura para as nossas folhas. Tá, então passei, deixei secar bem e agora eu vou começar a preparar o fundo. Então eu vou pegar aqui a minha cola. Então eu peguei a cola branca, diluí ela com um pouquinho de água e peguei aqui a minha folha, é uma folha de um livro que eu uso também para book journal. E aí que eu fiz? Eu peguei essa folha e deixei ela imersa num café para ele ficar com esse tom amarelado. Depois deixei secar bem e ela criou essas nuances na folha, ficou assim, achei que ficou bem legal. E aí eu vou começar colando essa folha no caderno, mas antes de colar eu vou fazer o quê? Eu quero colocar ela bem aqui no centro, mas eu não quero que deixe ela com as bordas retinhas, então eu vou rasgar cada uma dessas bordas aqui com a mão para criar esse efeito. Então eu tô tirando essa parte da margem, né, que tava branquinha, eu vou tirar todinha ela dos dois lados, para criar esse efeito aqui no centro. Eu vou fazer outras colagens, então não precisaria ser a folha inteira. Uma ideia na cabeça, vamos ver se vai dar certo, né? O Art Journal a gente vai criando conforme a gente vai fazendo, a gente vai testando na hora isso que é legal nele. Então eu vou rasgar toda a minha folha aqui para poder aplicar bem aqui no centro do meu caderno. Então eu vou colar bem aqui no centro, né, do meu caderno, a folha, escolher um lado aqui e vou aplicar cola com a ajuda de um pincel aqui no centro, onde eu quero colar aqui a minha página. Então é só espalhar a cola, é uma cola que ela tá mais diluída, né, acho que eu já falei isso no início do vídeo. E aí eu coloco a folha e passo a cola também por cima dela, já criar também uma camadinha por sobre a folha. Então eu vou acelerar aqui o vídeo e já mostro como que ficou. Então ficou assim, deu uma rasgadinha ali no centro, mas tudo bem. E aí eu tenho essas folhinhas que são saquinhos de chá, que eu também vou aplicar como fundo desse meu Art Journal. Então a mesma coisa também, aplico a cola primeiro e aí depois eu posiciono a folhinha. Então são saquinhos de chá, tirei a ervinha que estava dentro, deixei secar bem e abri. Então por isso que elas ficam assim, cada chá vai dar uma nuance para o saquinho, né? Então é legal porque não vai ter nenhum igual, né? Eles sempre serão diferentes, porque cada hora cada sabor de chá, né, vai ter uma erva, e mesmo com o mesmo chá, eles vão ficar diferentes, porque eles vão secar e é a ação do papel. Então é bem legal usar esse tipo de saquinho também. Então agora apliquei a cola e tenho que deixar secar isso daqui bem para poder vir com a tinta. Meu fundo já secou, então agora eu vou dar continuidade nele para aplicar agora, continuar, né, fazendo fundo. E eu vou escolher algumas tintas aqui. Então eu tenho essa que é uma cor camurça. Eu quero tudo nos tons assim mais pro vintage, né? Então tons mais terrosos, acho que um verde, vou colocar aqui, eu escolhi esse verde. Então eu quero uns tons nessa, como chama? Nessa tabela de cores. Então eu vou escolher algumas cores aqui para ver o que eu vou usar. Então tem um salmão, tem um outro ali também que é um amarelinho mais claro. E eu quero ver aqui, eu vou fazer algumas experiências para ver se eu gosto. A primeira que eu vou começar, então o que eu fiz? Eu peguei essa embalagem, eu recebi uma encomenda, então é uma embalagem que tem plástico bolha por dentro e eu vou usar de carimbo. Então esse efeito do plástico bolha. Nesse caso é uma embalagem que eu recebi, mas também podia ser também só o plástico bolha comum. Daria para fazer também. Esse ele deu um pouco mais de estrutura. Então eu vou carimbar aqui o plástico bolha para testar, para ver. A primeira tava bastante tinta. Então ela ficou bem cheio. Aí depois achei que ficou mais legal. E dá até um aspecto de como chama? De colmeia, né? Então eu vou carimbando aqui
para fazer o fundo. E aquilo, se eu não gostar depois, é só tacar tinta tudo em cima e tá tudo certo. O Art Journal é isso. É a gente explorar a nossa criatividade, explorar o nosso fazer artístico sem ficar preso à estética também. Então, aqui é para ser uma brincadeira, não é para deixar a gente estressado. Não deu certo, a gente faz outra coisa, tá? Então, vou aqui aplicando os carimbos, é isso que eu estava em mente que eu queria. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui com outra cor, então eu vou usar o verde e eu nem vou mudar esse meu carimbo improvisado de plástico bolha, vou fazer com ele mesmo, porque eu já vou criar outro nuance em cima disso daqui, então eu posso utilizar ele mesmo, não tem nenhum problema para a ideia que eu tô querendo aplicar aqui. Então a mesma coisa, eu vou carimbando aqui, então dando carimbadinhas para fazer esse meu fundo. E eu tô gostando do resultado. Então fiz aqui meu fundo, agora eu vou começar com algumas colagens. Eu separei alguns materiais. Primeiro eu vou aplicar aqui esse stencil e eu vou aplicar com tinta. Então com a ajuda de um pincel eu vou aplicar, deixar ele secar bem, né? Com uma stencil pode manchar, então esse tipo de pincel assim é o ideal para fazer esse tipo de trabalho. Eu não quero deixar ele muito carregado de tinta, então eu vou aplicar ele só dando batidinhas aqui. Então molhe um pouquinho o pincel, você pode tirar o excesso num guardanapo, numa folhinha e vem aplicando, dando batidinhas aqui por todo aqui o desenho. Então é só, não precisa colocar muita tinta, então é bem pouquinho a tinta que a gente coloca e vai dando essas batidinhas para criar o desenho. Então quando tira, ficou bem delicadinho, depois eu acho que eu vou passar destacar ela com alguma caneta, fazendo uma curva. E eu quero fazer outra aqui em cima, mas eu tenho que deixar secar esse daqui, senão eu vou manchar, né? Colocando o stencil por cima. Então, eu vou aplicar ali por cima, mas é melhor deixar secar isso daqui para não correr o risco de borrar, né? Então, enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou começar com as colagens. Separei essa imagem aqui, achei numa revista. Então, eu vou colar ela aqui. Eu acho que vai ficar interessante também fazer essa colagem. Então, passei cola e vou aplicar ela aqui. Então, assim, eu fui separando algumas coisas que eu gostava. Então, separei washi tape, separei algumas coisas para colar, de alguns adesivos. Então, eu vou brincando aqui. Então, eu tenho esse adesivo, que eu vou colocar ele aqui. Mas tá vendo aqui? Ele vai ficar meio apagadinho, né? Então, acho que eu vou pegar alguma coisa aqui pra fazer, pra colocar ele, pra que ele, senão ele não vai aparecer ali, né? Vai ficar muito apagado. Então, deixa eu pegar aqui algo pra fazer de fundo. Então, eu vou fazer com essa folhinha verde aqui, vou cortar um quadradinho, usando uma tesoura que faz... não é picote, né? Ela corta redondinho. Então, para criar um fundo pro meu selo. Senão ali ele é muito clarinho, ele vai desaparecer completamente. Então, ó, já dá um destaque para ele. Então, essa era a ideia. Tá um pouquinho tortinho, vou ajustar aqui, fazer mais um corte para ficar do jeito que eu quero. Então, já secou aqui, eu vou fazer a minha outra aplicação aqui do stencil. Então, eu vou usar a mesma tinta, o mesmo pincel e daquele jeito, dando batidinhas aqui para fazer a minha aplicação. Então, quanto menos tinta tiver no pincel, menos chance de borrar para fazer dessa forma, esse tipo de aplicação. Então, ele ficou bem discretinho, mas depois eu vou passar uma caneta para destacar ele, né? Então, agora aqui eu vou colar, vou usar essa cola de fita para colar aqui o meu, parece um selo, né? Então, isso que eu quis cortar dessa forma redondinha para dar esse destaque nele. E é um selinho adesivo, então vou aplicar aqui bem no centrinho
achei que ficou legal, era isso que eu queria, dar um destaque para ele. Eu tenho essas washi tapes que são... elas têm uma textura, tem uma dourada, uma verdinha que eu vou usar aqui também. Então eu vou cortar um pedaço dela aqui, vou medir para aplicar aqui nessa colagem que eu fiz para dar um destaque para ela também, para criar uma certa moldura aqui para minha figura. Então, são washi tapes que eu tenho há muito tempo, eu nem lembro onde eu comprei esse material. Estava guardado numa caixinha aqui, achei e falei, vou usar. Faz bastante tempo mesmo, não faço ideia de onde eu comprei. Ela tem uma certa textura e ela é brilhante, né? Ela tem como se fosse um glitter. E aí por cima eu vou aplicar essa outra washi tape que é fininha, que eu comprei agora. Na câmera ela tá... a luz não dá pra ver bem, mas ela tem um desenho. Ela é bem bonitinha também, só pra criar também uma textura entre elas. E vou colocar a verde do outro lado aqui, também para dar um destaque. Então, vou cortar um pedaço dela aqui e fazer a aplicação. Para fazer essa sobreposição, eu vou usar uma também fininha, numa cor branca com dourado, para criar sobreposição igual eu fiz ali do outro lado. Então, aplico primeiro a mais grossa e aí por cima eu vou aplicar essa fininha para dar um destaque também. Fiz um teste ali com uma caneta, mas aí eu escolhi trabalhar com uma caneta de gel. Então, eu vou contornar tudinho aqui com essa caneta de gel, um tom marronzinho, só para dar um destaque aqui para essa aplicação que eu fiz, que eu achei que ela ficou muito delicada. Poderia destacar ainda mais se eu fizesse com uma caneta preta, mas eu não queria colocar preto aqui nessa arte. Então, por isso que eu escolhi esse tom de marrom. E aí, como é uma caneta gel, ela tem um certo brilho. Talvez na câmera não dê para ver bem esse brilho, mas eu aqui fazendo consigo ver e tá me agradando bem. Era isso que eu tava em mente. Então, eu vou contornar todinha ela aqui com a minha caneta em gel e já venho mostrar como que ficou. Então, contornei tudo e agora eu vou colocar essa menina aqui, mas eu acho que se colocar... Tava fazendo uns testes aqui, se colocar só ela ali pura, acho que ela vai também não aparecer tanto, porque né, como eu tô indo nessa paleta de cores, acho que não vai aparecer. Essa fitinha aqui, esse washi tape, ela tá descolando um pouquinho, porque o washi tape de baixo tem textura. Então ela não tá segurando bem. Talvez depois que eu deixar o caderno fechado, ela segure melhor, né? Mas por enquanto ainda não está. Eu vou passar mais algumas cores aqui no fundo. Eu pensei em fazer algumas flores usando giz pastel, mas fazer um degradê aqui de algumas cores e fazer com ele molhado. Então eu vou testar aqui, vou aplicar, vamos ver no que vai dar. Então eu vou fazer dos dois lados para ir testando. Como eu falei, né, o Art Journal aqui para mim, ele é um experimento, ele é uma tela em branco que eu vou aqui experimentando as coisas que vem na minha cabeça e vamos ver o que vai dar no final. Então eu vou passar alguns tons aqui para dar uma mistura de cores aqui. Então é um giz pastel e aí eu vou aplicar uma aguinha aqui, só um spray, é só um pouquinho, só para eu conseguir fazer essa mistura. O giz pastel, ele dá a oportunidade da gente fazer a mistura de cores, mas quando a gente aplica água, ele cria outra textura, né? Então eu gosto bastante de trabalhar também com o giz pastel molhado, porque aí ele vira como se fosse uma tinta mesmo, né? Então fica bem interessante. Então, esse daqui agora também tem que deixar secar bem, né? Porque como tem água, então não dá para ficar mexendo. Acho que vou fazer algumas folhagens aqui, também usando o giz pastel, algumas misturas de cores. Vou testar, então vamos ver no que vai dar. Então, finalizei aqui a aplicação do giz pastel e enquanto seca eu vou fazendo outras coisas. Então, eu vou colocar aqui, fazer uma faixinha aqui com essa washi tape para colar depois o meu adesivo da menininha por sobre ela. Então, eu vou cortar um pedaço aqui e colar bem aqui nesse ponto. Então, pensei em colocar o verdinho por baixo também, mas aí eu acho que eu vou
decidi aplicar só a washi tape mesmo, só para criar uma outra textura aqui. Ela também ela é um pouquinho transparente, né? Então ela vai dar só uma pequena textura. E aí por cima dela vou colocar o adesivo dessa menininha. Eu adorei. Comprei uma cartela de adesivo com várias meninas de vários jeitos. E aí essa folhinha também é uma folhagem, é uma folhinha mesmo de verdade que eu deixei secar. Eu peguei na natureza, coloquei dentro do caderno e deixei secar. E vou aplicar ela aqui também. E aí eu vou aplicar com cola branca comum. Então já apliquei aqui e aí eu fiz uns testes com as flores aqui e eu não gostei. Então eu vou passar uma tinta branca aqui por cima para ver. Não sei, não gostei no final como que ficou, quero mudar. Então eu tô pensando aqui o que eu vou fazer. Acho que eu vou passar um lenço umedecido aqui para tirar. Vou testar. Como eu falei, né? Art Journal é isso, é teste. Com o lenço umedecido, ó, a gente consegue tirar melhor aqui. E até criou uma outra textura ali. Então aqui eu vou com mais cuidado, né? Porque essa folhinha de baixo, que é o saquinho de chá, ele é mais sensível. Então eu vou já até criando umas manchas aqui com ele mesmo. Então aqui também eu já tinha passado a tinta por cima, né? Então deixa eu espalhar aqui. É bom que vai criar outra textura. E aí também depois eu vou vendo o que eu vou fazer, se eu quero, como eu quero fazer. A minha ideia inicial era fazer algumas flores e passar com caneta, né, para desenhar as flores. Mas como eu falei, eu não queria usar preto aqui e só o marrom não ia aparecer. Eu testei com várias canetas que eu tinha aqui e não apareceu. Então aqui, ó, com o próprio lenço umedecido, eu fui carimbando aqui em cima para trazer também uma corzinha pro fundo da página e acabou que eu gostei do resultado que ficou. Achei que ficou interessante. E aí também, se eu não gostasse, era só colar alguma coisa por cima, passar outra tinta e tava tudo certo. Brincar com o Art Journal é isso, é brincar com a nossa criatividade e o que a gente pode fazer. Eu colei uma borboletinha ali também no cantinho, não tinha, não mostrou. Eu vou usar essas etiquetas de círculos douradinhos para dar uma cor, trazer uma luz pro meu trabalho. Então eu vou colar algumas etiquetinhas aqui nessa borda, então trazer uma cor. Como eu acabei de passar o lenço umedecido, eu não deixei secar, então as etiquetinhas e também tem a textura, né, do gesso por baixo, então a etiquetinha ela não demora um pouquinho para aderir. Aí eu vou aproveitar e também eu vou conversar, né, entre as duas páginas trazendo essa etiqueta. Vou colocar aqui também na minha folhagenzinha aqui e vou colocar nas pontinhas aqui das minhas washi tapes para fazer uma outra luz, né, dar uma outra cor pro meu trabalho. E aí, para finalizar o meu trabalho aqui, eu acho que eu vou aplicar alguns carimbos. Eu tenho uns carimbos de folhagem, de flores, assim. Então, eu acho que eu vou aplicar alguns carimbos também aí no meu fundo. Ele vai ficar discreto porque eu vou usar um tom verde também. Não, como eu falei, né, eu não quero usar preto nesse trabalho. Até poderia, né, mas eu escolhi não usar a cor preta nesse meu Art Journal dessa semana, nessa minha inspiração. Então eu vou usar um tom verde para fazer a aplicação. Eu não tenho cor marrom, talvez o marrom até ficaria melhor, mas eu escolhi o verde. Então eu escolhi esse modelinho aqui, então tá vendo? Ele ficou bem clarinho. Eu tenho duas almofadinhas que tem a cor verde, então eu testei com uma aqui. Também o carimbo ele era bem discretinho também, né? Então, por isso que ele ficou assim. Agora eu vou testar com esse outro. Aqui ela vem 6 cores e ele é um pouquinho mais forte que o outro que eu usei. Então, talvez fique mais forte. Vamos ver. Ficou não muito mais forte, mas ele deu um destaque maior. O preto com certeza destacaria bem aqui, mas não era a intenção usar o preto. Então, eu achei que ficou até mais destacado, né, um carimbo do outro, mas ok, eu vou reaplicar aqui por cima. A chance de dar ruim é grande, mas vamos ver. Ok, a minha cabeçona aparecendo aí, né, para eu enxergar bem, mas ok, deu um outro destaque.
Essa almofadinha, ela vem em 6 cores de carimbeira, né? Então, só é um pouquinho difícil de usar ela, porque às vezes, dependendo do tamanho do carimbo, pode pegar uma outra cor. Mas achei que ficou legal. Acho que vou aplicar também umas florzinhas aqui para dar um outro, um complemento aqui para o meu fundo da minha página. Então eu vou usar a carimbeira laranja para continuar nessas cores aqui, nessa paleta mais terrosa, mais não é, no verde, indo nesses tonzinhos. Estou nessa vibe essa semana, então vou continuar aqui nessas cores. Então vou fazer dos dois lados também, carimbar aqui. Não fica super forte, né? Ele fica mais discreto, mas era o que eu queria. Toda a minha página tá nessa vibe, então acho que tá. E aí, para finalizar, eu vou colocar um pedaço dessa washi tape aqui desse lado também, para dar uma suavizada nesse verde. Achei que ele ficou muito forte, então como ela tem uma certa transparência, vai dar uma suavizada. Fiquei com medo de passar muito o lenço umedecido e rasgar, né, o fundo. Então, bom, era isso. Deu uma suavizada aqui, achei que ficou legal. Então, estou finalizando aqui o Art Journal dessa semana. Lembrando que toda semana vai ter um vídeo de inspiração de Art Journal. Então, já aproveita e deixa seu like para ajudar o canal. Se inscreve aqui se você não é inscrito. Vou colocar a data aqui para finalizar a minha arte dessa semana. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!